Boa noite, dia do trabalho, e nós estamos aqui criando conteúdo de valor para vocês. Hoje eu recebo a minha convidada, a Kalinka, do Código das Especialistas. Ela vai trazer muitos pontos sobre produtividade, ela vai falar sobre organização. Ela é uma especialista nessa área e vai trazer aí a sua história de vida para enriquecer o nosso feriado com conteúdo de alto valor, né? Então vou chamá-la aqui para a gente já trocar aqui conexões, nós já iniciarmos, tá? Quem for chegando, sejam todos bem-vindos. Convite aí. E manda no aviãozinho para uma ou duas pessoas para enriquecer esse conteúdo aí para essas pessoas que você admira. Então, convide. Boa Oi, noite! Pronto, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Que linda você de vermelho! Pois é, posicionamento, então vamos trazer uma cor que simboliza meu posicionamento. Eu fiz estrategicamente, né? Fiz o stories de branco, mais neutra, e trouxe o vermelho para dar esse choque aí, para a gente falar um pouquinho sobre posicionamento. Nossa, perfeito. Eu adoro assim, que aplica, né? Eu falo para meus clientes, tem que aplicar porque é uma constância e a gente vai. São esses detalhes que vão fazendo a gente se tornar memorável para o cliente. E aí, durante a live eu vou contando alguns casos sobre o uso do vermelho que são engraçados no meu dia a dia, tá bom? Ai, perfeito. Deixa eu só aumentar meu celular aqui, colocar aqui o comentário fixo, você é minha convidada. Adorei que você aceitou, muito obrigada. Imagina, eu estou acompanhando o seu trabalho, achando maravilhoso. E eu acho que esse tema, minha próxima palestra que eu vou dar agora no mês de maio é sobre autenticidade. Vou falar Olha, para o meu mercado sobre como ser autêntica e tal. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais ou menos sobre isso, né? Sobre posicionamento, eu acho importante. Então, assim, quando você fez o convite, eu falei com certeza, porque é um assunto que eu gosto bastante. E eu acho que isso, isso muda tudo como as pessoas te veem nesse mercado, né? é isso mesmo. Ai, perfeito. Eu fiz esse projeto de lives porque esse termo especialista está muito em alta para mim, né? Que eu vivi essa transformação. Então, eu tenho campanhas de retrato chamada especialista, tenho café das especialistas, que é quando eu me reúno com algumas clientes. Então, é um movimento aí que eu faço com esse nome. E Legal. aí eu pensei nesse evento de lives, convidar profissionais como você, que é especialista, que está ativa na internet, né, que tem já um posicionamento. Então, trazer essa vivência, essa experiência, tenho certeza que vai conectar com alguém um insight, nós vamos ajudar e pessoas conhecendo o nosso trabalho também, que é importante, né? Às vezes, a gente fala, poxa, eu preciso de tal coisa, e não sabe que tem aquele profissional. Então, é uma chance de mais pessoas nos conhecerem. Eu já vi todas as lives que já aconteceram, já estou seguindo as especialistas que você já conversou Ai, com que elas, legal. amei o trabalho de cada uma, então isso é legal, nessas conexões que a gente vai fazendo, né? É muito legal. É isso mesmo. E é assim, é pensamento de abundância, de auxiliar, nada assim, ah, é só meu. Vamos contribuir, né? Vamos expandir, expandir essa consciência. Ai, que bom. Então vamos começar. Eu mandei também já o aviãozinho para algumas pessoas. Então vamos começar. Me conta primeiro. Eu percebi nas que eu conversei já nas minhas convidadas, algo em comum. Depois eu falo, mas me conta como quem é a Kalinka como pessoa. Sim. É engraçado porque hoje eu vou completar 40 anos esse ano, né? E completo 15 anos nesse mercado de organização. Então, é engraçado que agora, como eu estou trabalhando, né, com organização, autoconhecimento, eu já cheguei num nível muito legal de tentar entender a minha história, né, o meu storytelling. Então, assim, a Kalinka, ela é a única menina, né, de meu pai sempre sonhou, meu nome já é uma história para mim, né, para contar. Eu vi até que as minhas comentários você perguntou sobre o nome, sobre o nome das pessoas, então eu queria contar um pouquinho sobre isso. Quem foi que Sim, escolheu meu nome? Foi meu pai, porque meu pai tinha um sonho de ter uma menina. sim. Antes de mim, ele teve três filhos homens de outros casamentos, né? Minha mãe foi a terceira esposa e eu a única filha, a caçulinha. E Kalinka é um nome de origem russa que significa pequena flor do campo. Então eu brinco que ainda bem que se eu tenho 1,59 m, porque se eu fosse alta, talvez o nome não casaria tão bem, porque é Olha, pequena, né? sim. E Carvalho é o sobrenome do meu pai, que eu carreguei como minha marca, né? Então, Kalinka Carvalho é o nome escolhido pelo meu pai e Carvalho é o sobrenome do meu pai também.
Então, eu trago essa força do meu pai, que era um publicitário, de quem eu me inspirei, me tornei publicitária por causa dele, né? Então, eu digo que eu herdei a criatividade do meu pai e o cuidado da minha mãe. Minha mãe era auxiliar de enfermagem. Sim. Então, hoje, no meu trabalho, eu tenho que usar essas duas, que eu digo como essências minhas, né? Que é a criatividade, porque eu tenho que sempre trazer novas inspirações sobre organização, sobre produtividade, como trazer isso de um jeito mais legal, mais gostoso, não maçante. E o cuidado, porque eu acho que todos os dias eu estou cuidando das pessoas que eu estou ou na internet, ou fazendo atendimento, ou fazendo a mentoria, ou palestrando, né? Por quê? Porque é difícil se posicionar no mercado em que a organização é vista como supérfluo, né? Eu, quando comecei, há 15 anos atrás, não se falava em organização, né? Quando se falava, ela é chata, ela tem toque, ela é isso, ela é aquilo, né? Sim. Então, eu comecei a ter que construir o meu posicionamento, tipo, no mercado que, tipo, pouco se falava, ninguém conhecia a profissão, como é que eu ia me posicionar. E eu tinha as referências de posicionamento, isso é muito legal na minha história. Sim. As minhas referências de posicionamento como personal organizer eram mulheres elegantes. E eu sempre tive essa coisa da menina, do o mais alegrinho. E eu me senti um pouco meio... Como é que eu vou me posicionar se as referências que eu tenho são completamente diferentes da que eu sou? Sim, isso. E aí que pega, né? Porque assim, você vai mudar, você não vai mudar, você vai se adaptar. Então, assim, eu falei, eu vou pegar o melhor, então eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente faz hoje, né? Eu sou muito brincalhona, eu sou muito divertida, e as referências que eu tinha não eram dessa forma. Sim. Então, eu queria me destacar, mas eu queria ser referência. Então, às vezes a gente se referencia numa pessoa super legal, mas também se a gente imitar ela, vai sair do contexto. Por isso que é tão bom o autoconhecimento. Eu acho que você trabalha isso muito bem na imagem, nos arquétipos, né? Por causa disso, para você entender quem é você, né? E o engraçado foi que o que eu fiz? Eu falei, eu vou pegar o melhor do que eu quero, tenho as minhas referências sim, são completamente diferentes do que eu quero ser. E através dessa forma diferente de que eu comecei a entrar na internet, né? E é engraçado, eu entrei na internet porque eu sou publicitária de formação, né? E eu tive um problema com os meus clientes de não poder divulgar fotos de antes e depois. Caramba. Eu falei, como é que eu vou fazer para que o pessoal saiba que eu sou uma especialista em organização? Que eu sei sobre organização, se eu não posso mostrar as fotos para o pessoal acreditar. Foi aí que eu falei, eu vou criar conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo em 2014. Quando não se falava em criação de conteúdo, eu criei blog, eu criei canal no YouTube, eu comecei a escrever artigos para o LinkedIn. Eu tenho esse conteúdo até hoje, muito bem atualizados e continuo fazendo isso, né? Então, são mais de 10 anos de conteúdo na internet. Então, foi uma construção, né, sobre isso e do meu jeitinho. Mais divertido, mais alegre, mais didático. Eu sempre gostei dessa forma de explicar, mais fácil, detalhado. Porque as referências que eu via ou era muito complicado, ou era muito superficial. Então eu queria assim, eu quero te dar um conteúdo de qualidade, que você vai falar, Kalinka me ensinou de verdade, mas se eu ficar falando muito do modo como o meu mercado fala, o público final não ia entender. Então eu comecei a mesclar um pouquinho e aos poucos, né? Se alguém for lá no meu canal do YouTube, os primeiros vídeos, eu tô tão tímida, tão assim, quietinha. Eu também. Não é assim? Nossa, o primeiro vídeo que eu fiz, acho que eu fiquei umas 4 horas para gravar uma dica que eu faço de ponta cabeça hoje, sabe? Não, meu primeiro vídeo que bombou, que até hoje eu nem apareço, aparecem as minhas mãozinhas montando um porta-joias de palito de sorvete. Olha como era a época do DIY. Eu, quando comecei, não existiam organizadores no mercado como existe hoje. Sim. Então, eu fazia os organizadores para as minhas clientes. Era uma época, tipo assim, raiz, né? Hoje a gente está muito Nutella, que a gente já compra pronto os organizadores. Hoje eu tenho contato com as fábricas desses organizadores, eu visito essas fábricas. Então, hoje eu posso falar, olha, por que você não faz organizador assim? Só que aí a fábrica faz, não eu. Nossa. E é legal que você tem esse tempo, você pegou todas as ondas do mercado, tudo que, né, e você foi evoluindo, acompanhando, e isso é um autoconhecimento, é uma construção, é diária, a gente se adaptando e valorizando nossos valores, que a gente acredita. E eu vi isso você falando, eu sou mais criativa, deve ter o arquétipo do criador aí, uma exploradora, pode ser, mas, sabe, de você respeitar você também, isso é muito importante. Não sair da essência, né? É a essência, você
você se conhecer sempre, todo dia, fazer essa análise, entender e sempre ser você. E recusar dizer não para ocasiões que vai muito contra disso. Que nem você não se pôs numa caixa séria, elegante, como era aquelas profissionais no começo da sua carreira, que você via, você falou, não, precisa ser assim, que assim eu vou entregar meu valor, assim as pessoas vão ter o resultado que precisa. E é muito legal, quando eu comecei com a fotografia mesmo, foi em 2013. E aí eu comecei a fotografar casamentos, aniversário do meu pai fazia isso, né? Só que eu sempre gostei desse universo do negócio, do corporativo. E aí, quando eu comecei a fazer fotos corporativas na época, eu chamava dessa forma, e era o braço cruzado, era coisa engessada, igual É, você. as minhas primeiras fotos é braço cruzado, mãozinha no queixo, né? Só, fundo branco chapado, e você tem que olhar e você era com aquela cara de bravo, né? Eu falei, gente do Não, céu, e como assim, minha marca registrada é o sorriso. Então, mostrar seriedade sem o sorriso, aquela coisa mais. Não era o meu. Eu dou é. gargalhada, eu sorrio, eu sou assim. E eu vi também nas outras áreas que eu fiz com essas especialistas, exatamente. O que eu sou na internet, é o que você vai me encontrar na rua, sou eu. Isso, Eu sou todinha isso assim. é ótimo. Nossa, isso é bom. Nossa, perfeito. E é isso, é a gente entender que o mercado evolui e que, né, ainda tem gente falando do retrato que pensa que é só aquela pose e não é. Ou Não, e pensa. um dos meus ainda é um desafio para mim, eu vou colocar até que uma dor minha, é exatamente, eu falo sobre organização e produtividade. Se você procura produtividade, o pessoal procura alta performance, executivos, essa coisa. Quando a produtividade não é só isso, né? Hoje, a produtividade feminina que eu estudo é uma coisa mais leve. Geralmente, nós queremos mais tempo para a gente se cuidar, para a gente estar com os filhos, para a gente estar se divertindo. E quando a gente fala de produtividade masculina, é mais alta performance, é dinheiro, é sucesso no trabalho. O feminino e o masculino, eles se têm essa diversidade. Então, eu hoje falando mais sobre a mãe Kalinka, né? Que eu me tornei mãe, eu me tornei empreendedora, e a pergunta que eu mais ouço aqui é: nossa, como é que você consegue dar conta de tanta coisa, né? Eu vou em feiras, eu palestro, eu produzo conteúdo, eu ainda posto pro pessoal que eu tô com a minha filha, que eu tenho tempo de qualidade com ela. Como é que você consegue fazer tudo isso? Aí eu falo, organização. Então, perfeito. Eu sou super organizada, eu acho. Eu tenho meus horários, eu tenho as minhas atividades diárias. Isso é uma coisa minha, também aprendi, né, com esses anos que você vai fazendo o curso, vai fazendo formações, vai se conhecendo também, conhecendo a dinâmica da sua casa, a dinâmica do seu trabalho, os prazos, como que você atende. Então você vai criando essa organização. Nossa, Não, eu adoro. e esse tema organização, ele ficou muito em alta na pandemia, né? Na pandemia, as pessoas começaram a dar valor no tema organização. Eu lembro que em março, quando fechou tudo, eu trabalho com uma organização diferente de algumas profissionais de organização, que é só organização física, né? Da casa, do espaço. Eu faço organização digital também. Então, em março, eu trabalhei organizando muitas fotos, arquivos, que estava todo mundo querendo ir para o digital. Isso. Então, eu falo que eu vejo organização em todos os lugares. Eu participo de muitos eventos, feiras, conheço, porque eu vejo organização em tudo. O que eu quero mostrar hoje é que organização pode ser prazeroso, te traz benefícios e que você não precisa ser engessada. Se a pessoa mais certinha, organiza. E eu tiro tabus, assim, gente. Organização não é tudo no lugar, não. Eu tenho criança, então tem brinquedo no chão, tem louça na pia, porque eu uso a minha casa, né? O que acontece quando você tem um processo de organização? As coisas voltam rapidamente para o lugar de maneira fácil. Isso é organização. Porque aquela casa que está intacta, a pessoa não vive nela. Porque se mexer, vai acontecer alguma coisa. Eu falo que eu não gosto de casa capa de revista, não. Que você não pode mexer. De prazer, para você curtir com a família, para você se jogar no sofá, pegar aquela coberta, assistir uma pipoca. Isso é ter organização na vida. Eu acho que é muito. Eu tenho participado de alguns podcasts que eu tenho tirado tipo, tudo da fora da casa, né? Da caixinha, literalmente. Falando assim, ó, a casa organizada é aquela que você se sente bem e que ela é funcional, e que ela funciona para você. Nossa, perfeito. Ó, o pessoal tá gostando. Ó, elogiaram você, Kalinka, profissional excelente. Kalinka, colocaram aqui também a Marcela. A Kalinka está debutando, né? Por causa do seu... Aí 15 anos de mercado, né? Eu já virei uma debutante na organização. E ó, você falando, eu lembrei que às vezes minha tia tem duas filhas, tem um sobrinho, às vezes eles vêm aqui no quintal e querem jogar bola. Ah, mas pode jogar bola? E essa roupa? Ai, vai brincar, depois joga na máquina, a máquina que lava. E tá tudo certo, tem importante é viver aquele momento e criar essas memórias também, né?
Mas ele sabe, Não, quando e brincou, é ai, sobre guarda isso, você. é sobre criar mesmo. Hoje, eu acabei de vir, cheguei agora há pouco de uma feira sobre tecnologia e educação. Então, a gente, mais do que ninguém, a gente precisa começar a desconectar um pouco. Assim, a gente vive no mundo do celular, a gente precisa começar a voltar a se reconectar como pessoa, essência, e também com as pessoas. Então, eu falo muito sobre tempo de qualidade com os filhos, porque é exatamente isso. Por que que eu me organizo? Eu me organizo para ter tempo para mim, para ter tempo para minha É, filha, para poder. Então, tudo que eu trago na organização é para isso. isso mesmo. Nossa, gente, estão gostando? Bem-vindo todo mundo. Tá gostando da live? Taca um foguinho aí pra gente saber que, E já né, manda para quem você sabe que tá precisando se organizar, né? Manda aí no aviãozinho, olha, fulano de tal, escuta essa live aí, ó. Vem se isso, organizar com a isso gente. aí, isso aí. Então, me conta mais assim, como que essa organização, essa produtividade contribuiu para o seu posicionamento, para você ter essa clareza e mostrar como especialista nesse mercado? É assim, hoje eu tava pensando assim, o que que eu vou falar, né, pra Paloma de diferente em relação assim, porque eu vou resgatando. Eu entrei no Facebook em 2012 e, na verdade, eu entrei na internet e digitei Kalinka Carvalho. Eu já era publicitária, mas ainda não estava usando as redes sociais, né? Então, eu digitei. E eu não encontrei nada sobre Kalinka Carvalho. Falei, não, eu preciso começar a criar a minha reputação online. Isso foi em 2012. Foi em 2012 que eu me dei conta de que eu precisava criar a minha história, contar um pouco sobre mim. Porque eu digitei Kalinka Carvalho. Porque tudo que você digitava no Google, quando era a gente, né, importante, aparecia. Sim. Hoje, se você digitar Kalinka Carvalho, você vai ter uma infinidade de conteúdos, né? São aí mais de 10 anos de conteúdo e conteúdos os mais variados possíveis, né? Então, eu tenho desde blog, que é um texto que eu comecei escrevendo texto e fui melhorando muito os meus textos. Isso foi muito legal, porque foi uma aprendizagem. É Os uma parte. primeiros textos no blog eram muito simples e depois eles foram ficando mais sofisticados, mais críticos, analíticos e eles acompanharam a minha evolução também. Então isso é muito legal. Os vídeos também, você vai vendo desde o primeiro vídeo, hoje, ligou uma câmera, vocês viram que eu gosto de falar, né? Começa a falar assim e não paro mais. Então, os vídeos evoluíram muito. E eu também tenho no Spotify o meu podcast. Então, se você fala que você tá com, ai, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para assistir, coloca no Spotify e me ouve. Porque lá eu tenho alguns posts do blog eu contando ali para você poder entender um pouquinho sobre como se organizar, como isso, como aquilo. Então, não tem desculpa. Então, o que eu quis fazer com isso? Eu sempre fui da área de educação. Eu trabalhei em escola e trabalhei em colégio, né? Sou publicitária, então eu falei assim, eu quero que as pessoas aprendam, seja lá como for. E aí eu fui muito mais a fundo do que a minha profissão. Eu fui estudar pessoas. Como é que as pessoas aprendem? Como é que elas, né, podem aprender? Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas sinestésicas que gostam de escrever. Então, estudando um pouquinho sobre a obesidade, assim, como é que eu vou desenvolver meu conteúdo? E assim, produzir conteúdo é desgastante, né? E eu comecei numa onda muito de produzir muito conteúdo exatamente para poder começar a criar minha reputação, né? E eu falei assim, como é que eu faço isso de maneira produtiva? Eu falei, eu falo de produtividade, eu preciso fazer isso. Como é que eu comecei? Isso é a base que hoje até do meu conteúdo, então fica aí para quem quiser anotar. Hoje eu escrevo um texto, que seria o texto do blog, que ele é um apanhado geral sobre tal conteúdo que eu escolhi. Por exemplo, vamos falar sobre organização de cozinha, né? Então eu vou lá e vou fazer um texto completo. Esse texto já vai servir para todos os meus outros conteúdos. Por quê? Uma parte dele vai virar um vídeo no YouTube. E hoje, com inteligência artificial, isso também vai ser mais fácil ainda. Eu fazia isso na mão, na raça, né? Aí pegava esse vídeo. E as outras partes, que eram dicas simples, viravam conteúdos para o Instagram. Então eu não precisava fazer 5.000 vezes a mesma coisa. Então eu comecei o quê? A colocar os meus conteúdos em caixinhas e começar. Então eu já falei sobre organização de cozinha, agora no próximo eu vou falar sobre organização de armário. Então eu já tinha ali um conteúdo bem desenvolvido, técnico, depois eu desenvolvia, colocava uma linguagem mais fácil, pegava referências, tudo isso. E eu adoro estudar. Eu sou muito estudiosa, assim. Então, quando eu pego para estudar, eu vou até fundo, pego detalhes e vou fazendo. Então, eu queria trazer isso. Então, eu comecei a fazer exatamente isso para poder usar a organização, mostrar que se organizando, você conseguiria fazer. Então, hoje, se você entrar em qualquer rede social minha, ela está atualizada. Ela não está ali perdida, faz uns 20 anos que eu não posso. Não, ela está sempre atualizada, dependendo da rede social. E aí eu mostro como você se organizando, você consegue fazer. E eu não posto todo dia. Isso é uma coisa legal, né? Também para entender. Que eu não preciso virar refém da rede social para divulgar o meu trabalho.
As pessoas acham que eu tô na internet todos os dias, né? De tanto que me veem em vários conteúdos diferentes. Mas na verdade, não. Às vezes eu posto, aparece no Stories, vou fazendo. Eu quase nunca gravo eu falando nos Stories, e as pessoas só começaram a perceber isso depois que eu falei. Olha, Eu só apareço nos Stories, geralmente, quando eu tô num evento ou quando eu tô chamando pra uma live, alguma coisa foi assim. privilegiado. Mas no dia a dia, mas no dia a dia eu vou postando uma foto e dou uma dica, faço um videozinho com a minha voz. Porque às vezes eu não tô, assim, me sentindo bem pra aparecer, entendeu? Então, assim, É são as posicionamento desculpas que o também. pessoal dá, né? Isso aí. Não, isso que você faz, eu sempre falo para cliente, gente, é uma repetição, posicionamento, a maneira como você vai ser vista, como que você quer que as pessoas percebam o que você oferece. É um assunto, você faz vários formatos. E aí, se você faz, pegou um assunto, fez blog, carrossel, foi para tudo, de formas diferentes. As pessoas têm percepções diferentes. Eu sou visual e cinestética, eu escrevo tudo. Mas eu sou visual, memória, eu memorizo assim, ó. Então, mas aí se eu tô naquele carrossel passando, tem umas imagens bonitas, eu paro, vou lendo, né? Então, você capta o seu cliente de várias maneiras, fazendo o mesmo conteúdo de valor, de vários formatos. Não, gente, que anotem isso. Quem quiser depois conta pra Não, gente. isso é muito. Porque E isso ganha se muito tempo. quiser, ó, se quiser, para não ficar dica, eu tenho um post no blog falando sobre organização de produção de conteúdo. Ó, Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre produção de conteúdo. Falo, no geral, como fazer e falo como eu faço. Então, tá aí a dica, conteúdo mastigadinho para quem quiser ler, para quem quiser assistir, não tem isso problema, aí. tem lá prontinho. Nossa, perfeito. E assim, pensando em qual foi um dos seus principais desafios, um principal desafio que você teve para pegar esse conhecimento, transformar num negócio, transmitir essa autoridade, ser reconhecida, né? Qual que foi o seu principal desafio, assim, que você, Então, nessa jornada? E eu vou te explicar o porquê que eu fui para a organização, né, gente? Eu sou publicitária de formação, então um pouquinho da minha história. Eu perdi meu pai aos 9 anos, né? Ele teve um infarto quando estava me levando ao médico. Minha mãe, eu perdi ela aos 23 anos. Ela teve um câncer. Então, eu me senti. Aos 23 anos, eu era órfã de pai e mãe. E por mais organizada que eu sempre fui, foi um momento, aquele ponto, que eu me vi desorganizada. E aí fica uma reflexão para todo mundo que está assistindo a gente, seja empresária, seja qualquer pessoa. A gente às vezes não está com a cabeça boa, e é exatamente por isso que a organização é tão importante quando você está ansiosa, quando você está depressiva, quando você está com uma confusão mental, não está conseguindo resolver nada. A organização entra exatamente para você colocar a clareza no que você deve fazer. Então, foi com 23 anos que eu fiz o meu primeiro curso de capacitação como personal organizer. Eu sempre fui organizada, mas eu estava me sentindo desorganizada. E eu descobri que existia uma profissão que pagava para que você organizasse as coisas. E eu sempre, para relaxar, eu pegava a gaveta das calcinhas e ficava dobrando, pegava aquela gaveta da baguncinha. Então isso me deixava mais calma, relaxada. E isso hoje, né, depois de anos, eu sei o porquê, né? Existem estudos científicos que comprovam que quando você organiza o seu armário, você organiza a sua cabeça, você organiza a sua mente. Então, eu comecei fui lá procurar meu primeiro curso de capacitação. E eu me encantei com esse universo. E eu era da organização de eventos. Ó, Eu organizava eventos, né? Então, falei assim, se eu organizo eventos, que geralmente é um caos, eu organizo qualquer coisa. pois E é. fui fazer, né, o meu curso de capacitação. Na época que eu fiz, era somente residências. E aí tá também a gente saber se adaptar ao mercado, né? Porque há 15 anos só existia o curso de residências, a gente organizava casas e hoje eu ofereço organizações fora da casa, né? Em empresas, ofereço para comércios, papelarias. Então, assim, organização tá em tudo. Mas na época, o básico você aprendia ali na residência como organizar, cabides e tal. E na época que eu comecei, não existia nada de produtos. Então, eu inventava, usava muito a criatividade para poder organizar, usava os potinhos que a cliente tinha para organizar tudo isso. Então, é importante a gente entender qual que foi esse. Foi essa coisa da virada da chave para mim, né? E exatamente para eu entender o que eu precisava fazer ali. E eu era publicitária, eu pensei assim, vou trabalhar em agência. Quando eu conheci a profissão de personal organizer, eu comecei a atuar
né? Então, fora eu trabalhei 4 anos no corporativo junto e tentando ali montar o meu negócio. E até nisso eu usei a organização e planejamento. Enquanto eu estava trabalhando CLT, com carteira assinada, eu comecei a construção do meu negócio. Fiz a Legal. criação da minha logomarca. Então, se vocês verem a minha logomarca, ela é uma florzinha que significa Kalinka, porque Kalinka é pequena flor do campo. Eu usei cores vibrantes, quentes, para ser acolhedor, né? Então, usei laranja ou amarelo. Eu, como publicitária, prezava muito por uma marca, né? Eu estava construindo meu negócio e foi isso. E é gostoso. Já logo de início, né? Então, já foi todo planejadinho, né? Sim. E aí também fui em busca. E assim, se vocês olharem minhas primeiras fotos profissionais, e aí a Paloma pode falar até mais preciso sobre isso, ali eu tava com uma cara de menininha, né? Hoje eu sou uma mulher de 40 anos. Não perdi a minha essência, mas já tô diferente. E eu fui aproveitando exatamente essa passagem, porque tem gente que a gente vê na internet que tá usando foto de, sei lá, 20 anos atrás, não tem? Ai, meu Deus, tem. Tem. E é exatamente isso que eu acho que a fotografia nos marca, aquele momento em que nós estamos. As minhas fases, então assim, eu, geralmente quando eu estava mudava de repente a minha identidade visual para uma mais moderna, tal, aquela coisa, eu já falava, então, vamos precisando de novas fotografias, é isso, é sobre isso, é sobre você fazer essa transformação de maneira sutil, simples. E eu sempre usei a minha imagem para comunicar. Se vocês olharem meus posts, sempre tem a Kalinka apontando, a Kalinka fazendo, a Kalinka e sorrindo, e alegre, fazendo. Então, sempre usei a imagem como uma forma de conexão. Então, às vezes eu não estava ali falando, né? Na época que eu comecei na internet, não tinha vídeo, né? Era mais foto. Então, as fotos comunicavam a minha expressão, a minha alegria, tudo isso era mais ou menos assim. Então, sempre foi dessa forma. Sempre comunicando. E eu acho que foi aí que eu percebi. Eu era muito estudiosa e falava assim. E eu explicava a pessoa, assim que se organiza. A pessoa, nossa, mas você é muito boa nisso. Eu comecei a... E eu, quando abri o Kalinka Carvalho, era uma empresa de organização de eventos e casas. Eu comecei a perceber que eventos e casa não casavam, literalmente, né? Ou eu ia para um segmento ou eu ia para o outro. Que também é uma confusão quando a gente começa um negócio, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu adoro, eu gosto de fazer um monte de coisa. Então eu falei, não, mas agora eu preciso escolher que caminho eu vou seguir. Eu vim da organização de eventos, mas para essa minha fase, eu tenho que começar a... Por mais que eu faça pequenos eventos, às vezes para os clientes, para a recepção ali, eu não preciso ficar divulgando isso para o mundo. Então, existem as coisas ali que você precisa alinhar a sua comunicação. E comecei escrevendo para o blog, comecei a criar produção. Isso tudo era para divulgar o trabalho de organização nas casas, né? E o negócio foi tomando uma proporção tão legal que aí, quando eu recebi o primeiro contato de uma marca legal, querendo que eu falasse sobre a marca, olha, a gente quer mandar para você experimentar. Hoje eu tenho recebidos da organização de empresas, né, que mandam material tanto de organização de utilidades domésticas para casa, como material de papelaria para organização pessoal, né? São os 2 mercados que eu trabalho. É sensacional testar. Aí eles me escutam, olha, eu falo, olha, aqui não é legal, aqui tá legal, aqui isso. Olha, eu preciso fazer um produto assim. Então é muito legal. E eu acho que é exatamente sobre isso. Foi quando eu senti assim, eu já sou uma autoridade na área, porque o pessoal tá perguntando para mim, né? Nossa, isso é muito bom. E assim, você persistiu, foi determinada, eu quero atuar nessa área, o que eu preciso fazer para ser vista como uma referência, e você foi construído, criou a logomarca, começou a falar mais do trabalho de residências. Sensacional. Quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu acho que foi no ano de 2014, eu conheci uma coach que fez um atendimento comigo de coach e eu dei um presente para ela para os retratos, né? E nós fomos na Top Stock, ela também já estava começando a ser personal organizer. Aí nós fomos na Top Stock, fizemos retratos dela lá na loja. Gente, Legal. que loucura, porque nós fomos sem autorização da loja. Chegamos lá, peguei a câmera, vamos tirar uma foto aqui? Pode. Nessa época ninguém tirava foto no comércio, né? Que ninguém tinha um celular, era, né? Aí comecei a fotografar ela pegando as coisas, ela no sofá, ela puxando o paninho assim, né? Pra ela criar conteúdo. Já quero um ensaio na Tatsuak, você fazendo meu ensaio na Tatsuak também quero. E aí você falando, eu falei, gente, eu acho que eu já tinha essa visão, né, da ação, que nem você falou, fiz fotos apontando, fiz fotos assim, e na época você falou, eu não lembrei. E eu tenho uma cliente personal organizer que eu acompanhava os clientes dela. Eu ia na casa,
eu fui em vários famosos, não posso falar, né? Ela organizava as fotos dos famosos, aí eu ia lá fotografar o depois. Aí pegava ela arrumando, pegava ela dobrando. Mas, E ó, isso é uma muito falha muito legal. grande que eu tenho. Eu, por exemplo, quase não tenho foto. Como eu Dos ia projetos, sozinha, deu trabalhando. isso é muito legal, Fê. Então, Muito. essa é a minha principal falha. A única coisa que eu não tenho hoje é fotos. Porque eu entrava, organizava, focada naquela negócio de organização, e eu precisava de imagens. Naquela época não era tão evidente como É, hoje, que você precisa de fotos é, atuando. sim. Então, às vezes eu vou resgatar umas fotos e você fala assim, não, essa foto não dá para colocar na internet, né? Bom, E eu até fiz, quando eu fiz um dos ensaios, eu fiz exatamente isso. A gente colocou uma arara segurando a roupa para simbolizar a ação, mas não eram fotos efetivamente de mim trabalhando. E hoje a gente grava bastidor, grava a gente fazendo, então isso é importante, né? Hoje já é tipo primordial que você grave você atuando na profissão, fazendo algo para que isso também remeta, né, ao que você real. faz. Fica mais humanizada, as pessoas se sentem seguras, seguras porque é você que está atuando, você que está na linha de frente. Isso é muito interessante. E aí, nesses anos, eu fotografo muito essa personal, ela é minha cliente até hoje, eu tenho outros clientes personal organizer também. É muito legal, eu aprendo muito com elas. E aí você falou que era do evento, depois do evento, mas focou um pouco na casa. Quando eu comecei a fotografar também, às vezes eu fazia um casamento que era mais simples, vamos dizer assim, não tinha uma assessora. Então eu tinha que organizar o evento, falar, agora é hora de cortar o bolo, agora é o padrinho com a foto. Aqui. Aí eu tinha que fazer essa organização. Falei, gente, eu Mas ganho muito pouco pra isso. quem está em eventos, organizar a foto dos parentes. Tem que estar todo mundo, chamar todo, alinhar, ver se tá aparecendo a cabeça de todo mundo, se ninguém tá. Hoje eu falo sobre isso, né? Geralmente, quando eu vou em evento, gente, vamos organizar aqui uma foto coletiva. Porque é muito difícil organizar quando tem muita gente, né? Principalmente de casamento. Nossa, e eu fotógrafo assim, né? Mas é muito interessante. Então, assim, a produtividade, a organização, se a Tá gente em for olhar, tudo. tá em tudo. Hoje mesmo vou atender uma cliente de retrato, eu tenho que organizar a dinâmica. Vamos tirar primeiro com esse look, depois com Passo a esse, passo. porque E isso é muito legal. Nas minhas palestras, eu falo muito sobre isso. Gente, tudo que a gente faz que é sempre corriqueiro, a mesma coisa, cria um checklist exatamente para te ajudar a não perder tempo se preocupando com o que você tem que fazer. O passo a passo. Então, assim, no atendimento, geralmente você segue uma sequência, algo assim. Então, eu crio, né, no meu sistema hoje de atendimento dos clientes, por que eu consigo, às vezes, estar num evento, no evento eu tiro fotos, depois eu posto, aí eu posto de todos os eventos. Então, assim, é muito bom você criar um processo e um sistema. Então, a organização, ela não funciona não só com o espaço físico que você tem, mas também com o que você faz de rotina, o que você tem de prioridade, né, o que você está fazendo ali. É bem legal. muito. E quando eu comecei a fotografar, eu vinha do CLT, né? Eu tinha toda aquela dinâmica do CLT e eu sempre me achei organizada. Eu sou virginiana também, imagina, Ah, né? eu tenho Aí, dois em casa, pá. Eu tenho dois. Minha filha e meu marido são virginianos. terrível, terrível. Aí eu vim para trabalhar no home office, vamos dizer assim, aí eu achei um fotógrafo na época que ele falava, gente, separa o tempo por blocos de tempo. E isso é uma ferramenta que me deu certo para mim e para algumas clientes ali no on eu repasso para elas. Separa por tempo, o bloco da manhã, o que eu tenho que fazer? O bloco da tarde, o bloco da noite. Então eu Isso ficava. ajuda você a ter o discernimento exatamente, por exemplo, eu falo para as minhas clientes em mentorias, em palestras sobre a rotina. As pessoas têm mania de achar que rotina é chato, por quê? Não é horário, não é acordo 6 horas tal. Rotina é sequência de fatos. Sequência das ações que você vai fazer. Tem um dia que você vai levar menos tempo para fazer uma, porque você acordou mais tarde, vai fazendo. Num bloco, por exemplo, você falou bloco da manhã. Eu hoje dedico os meus blocos da manhã para minha filha. Então eu brinco com ela, eu faço a lição, eu faço o almoço, eu arrumo um negócio e levo para a escola. O bloco da tarde é para trabalhar, volto, vou buscar ela. Então eu tenho esses blocos. Isso facilita porque você vai remanejando conforme as demandas, tarefas e compromissos que você tem. Isso é muito importante. Perfeito, é isso. E na época eu pegava folha de sulfite, escrevia segunda, dia tal, terça. Então, é Aí eu porque tinha o pessoal folha, que precisa do planner mais caro, daquela coisa de negócio, do aplicativo mais. Pega uma folha de papel, uma caneta, resolve em qualquer organização. isso. Quando você tá com a cabeça muito cheia, não sei o que fazer, pega um papel, uma caneta e começa a esvaziar a mente. Isso é muito importante para te dar clareza. Depois você organiza dentro dessa folha
o que é prioridade, o que não é, o que é pessoal, o que é profissional. Isso é muito importante para quem está nessa confusão mental. Eu não consigo me organizar. Um papel e uma caneta faz você ter clareza por onde começar. E depois você escolhe se vai querer um planner, se vai querer um aplicativo para se organizar, se vai querer, sei lá, fogos para se organizar, porque tem gente que gosta de tanta coisa que eu falo que são fogos, né? Que é muitos itens, que às vezes acaba perdendo a atenção ali na organização, que o simples funciona. E pessoal, vocês que estão aqui, comentem como vocês se organizam, tá? Coloquem aí. Hoje eu gosto de usar muito o Trello, a Google Agenda para agendar as coisas e Trello para criar toda a questão de planejamento de conteúdo. Enfim, eu uso o Trello para um monte de coisa. Não, eu tenho um perfil misto, né? Eu falo dos perfis digital para quem só usa aplicativos e do perfil analógico para quem gosta de agenda. Eu amo papelaria, né? Coisinhas, adesivos, canetas coloridas. Por isso que eu até sou colunista da revista Papelaria. Amo essas coisas para se organizar. Então, meu planejamento é feito no analógico e depois eu passo para o digital para ter acesso em todos os lugares. Então, meu perfil é misto. Legal, muito legal. E esse, inclusive, eu tenho eu sou coautora de 2 livros, né? Então, eu tenho 2 livros publicados como coautora. Nesse aqui, que é o Personal Organizer Mudando Sua Vida, o meu artigo aqui, eu falo exatamente sobre ferramentas de organização, agenda e planner. Qual que é a diferença, como é que você tem que escolher, porque às vezes as pessoas confundem ferramentas com metodologias. E aqui eu explico, olha, porque a metodologia é o passo a passo. Então, às vezes eu posso usar uma metodologia numa ferramenta diferente do que é proposto. Então, você vai vendo. E nesse outro livro aqui, eu falo sobre organização de estudos. Porque a gente nunca para de estudar. As pessoas acham que a gente vai até a faculdade, depois da faculdade a gente não estuda mais. Olha a gente aí com inteligência artificial, com tantos temas novos, tendo que reaprender. Então, a gente aprende todos os dias. Então, você descobrindo qual é a forma mais fácil de você aprender, já é meio caminho andado para você conseguir realmente absorver esses conteúdos, ter realmente tempo para estudar. Porque às vezes você fala assim, eu quero estudar tanto um assunto, mas nunca tenho tempo. Como é que você aprende? Como é que você pode introduzir esse aprendizado no seu dia a dia? Isso é muito legal. Nossa, muito bom. Me lembrou um livro que eu li que se chama A Única Coisa. É um da capa vermelha. Ó, vermelho, igual essa roupa aí. E aí, nesse livro, ele fala a teoria do Pareto lá, né? 80%, 80%. Mas a gente usa muita energia à toa, todos os dias. Muito. E depois desse livro que eu li no começo da jornada com a fotografia, foi um dos primeiros que eu li sobre empreendedorismo, organização, ajudou muito, muito mesmo. Que aí ele traz um método lá, e é isso que você falou, entender o formato que você aprende melhor, que nem nós falamos, a dinâmica, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço isso, você entender também o horário que está mais produtivo, funciona muito, pelo menos para mim. Não, eu vou falar como uma especialista mesmo no assunto. Assim, as pessoas falam, eu não quero perder tempo planejando. Nossa, eu ouço isso muito, demais. O planejamento, ele não é perca de tempo. Ele, na verdade, te adianta muita coisa. Mas as pessoas têm preguiça. Então, vão só agindo, fazendo e vai virando na correria. Quando a gente se planeja, exatamente, você vai saber onde você vai focar a sua energia. Que é exatamente isso. Às vezes, você vai fazer 20 coisinhas, que é os 20%, pouquinho, e vai render muito mais. Porque, às vezes, as pessoas estão fazendo. A pessoa assim, nossa, mas eu não fiz nada. Eu falo muito sobre a pessoa ocupada e a pessoa produtiva. Você quer ser ocupada ou você quer ser produtiva? Porque a ocupada faz um monte de coisa, você acha que ela tá fazendo e nada precisava ser feito, né? Aquilo ali não é primordial. Quando ela podia focar um pouquinho daquela energia para algo que realmente vai dar um upgrade nela. Nossa, e nós que trabalhamos no home office, você tá lavando a roupa, aí você já vem responder um e-mail, aí você perdeu, no meio do caminho que você ia falar. Então, é bom esses tempos aí. Sim, focar, fazer essa coisa. Isso é muito importante. A gente viu que na pandemia muita gente foi trabalhar home office. Os estudos também, até para quem tem criança, adolescente em casa, tem um espaço dedicado para o estudo, exatamente para separar a casa do momento de foco, né? Você também, a gente fala também sobre produtividade, usar o quarto geralmente para dormir, não para ficar trabalhando, porque isso também atrapalha isso. Então, eu, por exemplo, eu tô aqui no meu quarto, que é o meu local de trabalho, porque minha filha e meu marido ficam na sala. Então, eu não tenho um home office em casa. Eu tenho aqui no meu cantinho do meu escritório, fica no meu quarto. Mas eu tenho um cantinho. Então, quando eu tô aqui nesse cantinho, eu tô trabalhando. Depois eu desligo tudo, aí é minha cama, tal, aquela coisa. Então, eu não trabalho na cama. É isso que também é legal a gente também frisar algumas pequenas dicas do dia a dia para você ser produtiva, né? Isso mesmo. Nossa, muito bom. A Eliane colocou aqui, essa sou eu.
muitas coisas e nada feito. Olha, essa live é para você, que bom que você está aqui, né? E nós falamos A dessa. gente fica Pode falar, Carol. a gente fica fazendo tanta, assim, eu preciso fazer isso. E é muito legal quando você às vezes fala assim, nossa, mas faz tanta coisa. Eu tenho uma dica que é um exercício que eu faço com as minhas mentoradas, que é o dia ideal. De você pegar uma folha de papel e escrever como seria seu dia ideal, que horas você, né, você acordaria, o que você ia fazer, que seria perfeito. Por quê? Isso vai ser um guia para você. Exatamente para você entender que às vezes você está tentando colocar coisas que passam as 24 horas dentro de das 24 horas. E aí você fala, não, o que é realmente importante? O que é prioridade a fazer? E aí você encaixa. Aí você consegue desenvolver realmente uma rotina saudável e que realmente você seja produtiva. Excelente, excelente. Nós que trabalhamos com serviço, às vezes um serviço é feito em várias etapas, em vários dias, então precisa ter essa organização mesmo. Sim, Muito bom. processo. Ó, nós falamos de várias dicas aqui de Trello, Google Agenda, né, essas coisas, mas você percebe que existe algum hábito ou algum sistema que você pode considerar um divisor de águas aí para essa jornada de quem é empreendedora? Alguma ferramenta, um sistema, além do que nós falamos. Na verdade, não. Por quê? É muito importante conhecer as pessoas. Não posso falar assim, ó, usa o Notion, usa o Trello, usa o Evernote e tal. Legal. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu não sabia, até aprender a usar o Evernote, eu odiava o Evernote, achava muito confuso, não dava certo e tal. Quando eu realmente peguei para aprender e criar um sistema, virou minha ferramenta favorita. Aí eu falei, não, ele porque hoje, quando eu tenho conteúdo, eu escrevo nele, ele virou meu caderno de ideias, de conteúdo. Eu tenho um sistema feito no Evernote. Faço até isso para os clientes, né? Quando faço organização digital, teve clientes que já me pediram, olha, eu quero passar o meu sistema para Evernote, como é que eu faço? A gente cria esse sistema, porque é muito sobre isso. Só que o sistema dela pode não funcionar para você, por isso que não existe um modelo pronto. Muito Não bom existe fórmula mágica na organização. Então, assim, você pode achar a ferramenta fácil, você pode achar a ferramenta difícil, aquele sistema pode não funcionar para você. Então, por isso, hoje, como mentora, como consultora na organização, eu falo muito, converso muito com a pessoa para entender o que ela precisa de fato. Porque às vezes a gente complica muito. Nossa. E quando complica, fica difícil de seguir. Isso até para uma dobra. Não adianta fazer aquela dobra mirabolante pro seu guarda-roupa se você não vai conseguir manter. Aquela dobra simples é a que vai funcionar para você, então é essa que eu vou manter. Com aplicativos, com sistemas, é a mesma coisa. Existem milhões de aplicativos novos, de sistemas novos, todos os dias surgem novos. Então, se a gente quiser, né, de repente, ter um monte, não. Primeiro, a gente cria um sistema e depois a gente escolhe as ferramentas. O que é o sistema? O sistema é o que você precisa. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Compromisso. Tudo que tem data e hora marcada. Você precisa de um local para marcar os seus compromissos. Pode ser agenda do papel, pode ser agenda do celular. Eu uso o Google Agenda, porque eu sou muito fã do Google. Eu uso quase todas as ferramentas do Google, né? Mas é uma ferramenta para marcar compromisso. Tarefa é diferente de compromisso. E as pessoas confundem muito e enchem a agenda de tarefas, quando na verdade ali você deveria colocar os compromissos. Tarefa é tudo que precisa ser feito, mas não tem data e hora marcada. E aí você pode criar a sua lista de tarefas. Sabe aquele famoso checkzinho das tarefas? Você pode criar isso no digital, pode criar no papelzinho do lado, como você preferir. Mas são coisas que não demandam dia e horário. Então você consegue remanejar as tarefas. Já o compromisso não. Já pensou se eu não apareço aqui no horário que a gente marcou? Nosso compromisso já era. Então é uma coisa que eu tenho que estar, porque geralmente é com outra pessoa. Então, sabendo a diferença, só essa simples diferença entre compromisso e tarefa, você já muda muita coisa na sua rotina. Porque compromisso você não tem como remanejar, e a tarefa sim. Então você consegue ser mais maleável. A organização, na verdade, te dá liberdade para você remanejar, para você tirar. É isso que eu falo. A organização ela traz essa leveza para você, você pode remanejar. Então você consegue. Surgiu um imprevisto? Beleza, o que eu posso fazer aqui? Pronto, resolvido. Simples, fácil e rápido. E você tem clareza, tem na sua mão tudo ali. Alguém fala, você pode estar tal dia comigo, não sei o quê. Ah, deixa eu conferir aqui. Então, você já tem até essa praticidade. E quantas vezes você fala para vamos marcar, vai marcar e não marca nunca. É verdade. Eu tive o ano passado uma mentora de vendas e ela falava, você precisa ter um CRM. Eu falei, gente, mas eu já tenho um CRM. O meu Trello é o meu CRM. Eu tenho um Trello só de CRM. Eu tenho um Trello só da criação de conteúdo, eu tenho um Trello só sobre quem é meu cliente, meu brand,
nos arquétipos, tudo. E aí eu mostrava para ela, olha, o cliente mandou solicitar orçamento, eu coloco o nome, o telefone, o dia, o que ele me falou, quando eu vou dar o próximo retorno. Ela falava, mas isso não é um CRM. Eu falei assim, mas para mim é um CRM. E ela queria que eu tivesse um aplicativo que despertasse no celular esses aplicativos de CRM. Eu falei, gente, não dá, não funciona, eu preciso do Trello. O Trello eu apanhei para aprender também. Esse que você falou, Evernote, né? Não, Evernote, eu nunca Evernote. usei. O Trello foi muito difícil, mas depois eu também uso ele de olho fechado hoje. Então, o Trello, ele usa uma metodologia, né? O Trello é muito conhecido pela metodologia Kanban, que é o para fazer, feito né, o antes, o durante e o depois. E é uma metodologia. Então, Kanban, você pode usar no Trello, que ele é o formato direitinho de você ir trazendo as colunas. Você pode fazer um painel de cortiça. Eu lá no meu canal do YouTube eu mostro o Kanban das duas formas, tanto no Trello como também no painel de cortiça, que você pega o post-it e vai mudando. Então, eu tenho essa tarefa para fazer. Então, daqui a pouco eu tô fazendo, daqui a pouco ele tá concluído. Então, é bem legal também. E é uma metodologia. Então, a gente precisa entender o que é metodologia do que é ferramenta. E eu trago isso nos meus conteúdos, nas redes sociais, nas minhas mentorias, nas minhas aulas. Quando você entende a diferença, fica muito mais simples e fácil de você tomar boas escolhas. Muito legal. E é isso, é adaptar né? Eu tenho clientes que gostam de escrever tudo que eu falo, prefere que eu mande no zap, tem outros que prefere que manda no e-mail, tá tudo certo. A gente que quer visual, quer gráfico, quer foto, quer tudo, né? É verdade. E a gente, com a conversa, com o conhecimento, a gente vai entendendo isso. Isso é muito legal. Nossa, muito legal. Por mim, eu falaria muito com você aqui, porque organização é um tema muito interessante, produtividade. Mas só uma pergunta mais pessoal. Dentro do que você faz, você gosta de fazer mais palestras, de atuar mais com a sua organização residencial, empresarial? Me conta o que você. É pessoal essa pergunta. O que Eu você sou gosta mais? apaixonada por ensinar, né? Então, assim, só de ensinar tudo que eu sei, que eu aprendi durante todos esses anos, para mim já é satisfaz. Hoje eu tô me focando muito em palestras, tenho palestrado pelo Brasil inteiro, levando sobre a importância da organização, principalmente para mulheres. Sejam empreendedoras, empresárias, mães, que querem, porque exatamente trazer essa coisa da leveza e não aquela coisa da sobrecarga, né? Porque nós já somos sobrecarregadas historicamente, então eu gosto de trazer isso. Então, hoje eu tenho os conteúdos gratuitos, que eu divulgo, que estão aí espalhados pela internet. Eu tenho as palestras mesmo, que eu vou tanto para empresas, como também, né, para o mercado ensinar sobre organização. E tenho as minhas mentorias também em infoprodutos. Então, são várias formas de educar, que eu falo, né? Que eu educo as pessoas sobre a importância da organização. Nossa, muito, muito legal. Deixa eu ver se passou alguma mensagem. Gente, estão gostando? Vocês não colocaram foguinho aí pra gente? Reage a essa live. Aproveita que a Linka tá aqui para tirar dúvidas. Nossa, muito bom. Me perguntaram aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada no perfil, né? Depois, Sim, se você está assistindo a reprise, coloca nos comentários se você está assistindo, pra gente saber que você veio aqui, né? Pá, quem está assistindo a reprise depois da gravação, coloca aqui, ó, vim aqui assistir, gostou, comenta alguma coisa que gostou da live pra gente saber que você passou por aqui. Perfeito. Olha, e pegando esse gancho do tema, código das especialistas, eu trouxe muitos códigos. Gente, olha, essa live tá assim na minha cabeça, ó. Tipo assim, eu já faço isso, mas eu vou prestar mais atenção. Você está presente para realizar aquele processo. Não, a gente vai atropela tudo, parece Então, que a gente está andando numa velocidade aceleradíssima esse ano, né? Nossa, a gente já está quase em maio. Já está em maio, daqui a pouco já acabou o ano. Não, daqui a pouco a série escolar passou férias, você já fica naquela coisa do Natal, né? É uma loucura. E deixa eu comentar sobre o vermelho. Posso comentar? Fala, então, fala. Isso é muito engraçado, porque assim, o vermelho sempre foi uma cor, né, que vem da minha marca, é uma das cores da minha marca, é o vermelho. Sempre me trouxe essa coisa da força, da feminilidade, né, que era uma coisa que eu queria trazer. E eu comecei a usar óculos vermelho, né, com essa armação. Então, quando eu quis mudar a armação do meu óculos, as pessoas falam assim, mas não é a Kalinka. Porque todas as fotos que eu costumo tirar, que aí mostra exatamente seu posicionamento, eram vermelho. E eu sempre gosto de usar um blazer vermelho, uma peça, batom vermelho, aquela coisa. Então, sempre eu trago o vermelho como um ponto da minha marca. Hoje eu tô de batom, óculos e a camiseta, para trazer essa força. E eu fui dar uma palestra, foi muito engraçado. Foi a primeira vez que eu não fui com nada vermelho, só tava com óculos ali. E perguntaram, cadê o vermelho? Eu fiquei meio assim, né? E eu tava de azul.
Nesse dia eu tava de azul, eu não tava de vermelho. E eu expliquei, né? A Kalinka profissional, ela tem esse posicionamento do vermelho. Então, minha capinha, todos os meus itens da minha comunicação, do meu material para o meu cliente também usa a cor vermelha. E aí, eu falei assim, é que hoje a minha palestra é sobre a Kalinka pessoa. Porque a cor favorita da Kalinka pessoa é o azul. E nessa palestra, eu não ia falar sobre o lado profissional da Kalinka. Eu ia contar um pouquinho sobre o lado mais pessoal da Kalinka. Foi a primeira vez que eu falei sobre a minha essência, né, do meu pai, da minha mãe. Foi a primeira palestra que eu fiz dessa forma e eu fui de azul. E foi muito legal porque realmente desvinculou a profissional Kalinka da pessoa Kalinka. Então foi muito legal trazer esse contexto. E eu usei o quê? Uma cor de roupa diferente. Nossa. Então, você fala, né? Você falou aqui a importância da roupa, né? No ensaio fotográfico, o que ela remete e tal. Exatamente por causa disso, né? Porque isso pode vincular você a exatamente o que é a sua força, o que é a sua energia. E as cores têm simbologias, então é muito legal as pessoas entenderem também o porquê da sua marca, o porquê das suas cores, trazer as cores da sua marca para o seu visual, para trazer esse contexto também. Eu acho super legal. E eu tento também usar muito elementos da minha cor para poder sempre colocar na memória do meu cliente, do meu seguidor, olha, é a Kalinka. Então, bateu o olho, ó, é coisa da Kalinka. É isso mesmo. É aquela repetição que você começa a se tornar memorável por esses itens, né? É um código visual seu, né? A cor vermelha, os objetos vermelhos. Eu também sou super a favor disso, oriento minhas clientes. Ontem mesmo eu dei um aulão assim para um grupo de LinkedIn. Era só voltado para o LinkedIn. E aí uma pessoa me perguntou, mas eu tenho que tirar foto de braço cruzado? Que roupa que eu tenho que usar? Eu sou da TI, sou TI. Falei, só não me vem com uma camiseta básica, vem pelo menos com uma polo, né? Porque o TI não tem aquela coisa tão social. E aí a gente falou desse assunto das cores. Eu falei assim, tudo depende da área, se você tem já uma identidade visual, se tem uma cor que predomina, se tem um estilo, né? Mais criativo, você é Mas uma pessoa é sobre isso. Não criativa. adianta você querer colocar uma roupa social se você não tem esse costume de usar, né? É você forçar algo que você não é. É isso mesmo. Então precisa realmente entender. Eu dei o parâmetro ali geral de tudo, de expressões corporais, de mensagens, né? O que eu quero transmitir, como eu quero ser percebida, mas esses detalhes é mais pro pessoal mesmo, é entendendo cada profissional. Igual você falou, não tem uma ferramenta única para todo mundo. Depende de cada um, né? Um formato vai funcionar. Ó, a Kátia colocou, quero ensaio fotográfico, meta desse ano. Pronto, já achou a fotógrafa. E a marca é lavanda e roxo, que Ó, predomina. ela tá usando a comunicação do roxo na fotinho dela no Instagram, né? Isso. E eu também, deixa eu ver, eu tenho tudo, exemplo, está com algo que remete à minha marca. Isso mesmo, tudo que remete com a sua marca. Olha, a Regiane chegou. É a Regiane que eu falei aqui ao longo da live, que eu acompanhava os clientes dela aí nos projetos para fazer a Legal. fotografia. Muito legal que ela apareceu aqui. Então, gente, são esses detalhes que vai fazendo você se tornar especialista. Esses códigos que a Kalinka trouxe, você vai tendo presença, vai remodelando e às vezes a gente precisa de alguém para dar o próximo passo. Uma mentora como a Kalinka, eu preciso disso, vou atrás da Kalinka, ou no caso do retrato, fale comigo. Então, tem um momento que realmente eu vou precisar dessa ajuda de outro profissional, mas vai Eu acho que é uma percebendo. coisa que você oferece que não é assim, uma coisa diferencial, vou falar, né? Você fala muito dos arquétipos, não é qualquer fotógrafo que faz assim, né? O cara vai lá e só tira um retrato. Você não, você entende a essência que ela quer transmitir para poder transmitir isso para uma foto. Isso é diferencial total hoje nesse mercado que a gente precisa. Não adianta você só ir lá e tirar uma foto bonita. Ela tem que transparecer muito mais. E eu acho que quando você faz esse estudo dos arquétipos é sensacional. Você está tirando a essência da pessoa para ela se sentir realmente, né, ali. É bem legal. É pegar a identidade dela, né? Eu tenho usado também essa palavra, sua identidade. Porque nós já temos esses arquétipos, só que quais são os que estão predominando? E quais que eu vou predominar mais na minha comunicação? Então, quando eu faço a revelação, eu gosto de falar que é uma revelação, é É muito tipo um chá interessante. revelação. Você era arquétipo. Eu não sabia. Eu gostei. Não, e é legal. Muito, E é isso, muito né, às legal. vezes é uma outra coisa, né? Quando a pessoa descobre o arquétipo dela, é o autoconhecimento total, porque você tem ali a Sim, definição do que ele fala, você fala assim, nossa, realmente sou eu não sabia nem que isso existia. E quantas pessoas nunca ouviram falar desse tema? E quando você traz esse contexto, mostra, olha, você é desse tipo, você quer transparecer essa imagem, é assim que tem que ser. Então, eu acho nossa. legal.
Olha, eu estudo eles desde 2017, então eu já aplico desde sempre no meu trabalho, tanto em mim como em alguns clientes. Tudo depende, o serviço que a pessoa fecha ali. E logo no começo de carreira também, acho que foi 2018, eu fiz uma formação em coach para mim, não para trabalhar com isso, mas para entender. Mas é muito legal porque eu, com o arquétipo, eu tive uma cliente que até entrou aqui na live, mas acho que ela saiu. Ela tem um arquétipo do criador. E ela falou assim para mim, aí um ponto lá do sombra, né, que ele procrastina muitas vezes porque ele é muito perfeccionista, ele pensa, ele já quer que esteja realizado aquilo. Ela falou, Paloma, sou eu todinho, eu tenho tanta coisa organizada na minha mente, eu É tenho tanta quase coisa uma escrita. terapia, né? É quase uma terapia. Você descobre, eu sou esse. Aí eu falei, então vamos pensar numa ferramenta, vamos fazer isso. E aí a gente foi conversando, ela falou, nossa, eu preciso escrever a coisa, visualizar melhor. E é muito legal por causa disso. Você tem um leque de informações, o manual dele, e você não erra. Tá ali, igual você. O vermelho é isso, a minha cor é essa, tem esse significado, esse porquê. Quando você, né, tem seu Você arquétipo, poupa você a tem todo energia, né? Você poupa energia. Isso aí, que a gente falou muito da produtividade, você poupa energia. Quando você descobre o que você é, fica mais fácil você focar. E isso é uma coisa que hoje as pessoas estão perdendo, né? O foco nas coisas. Você tá fazendo uma coisa, nossa, daqui a pouco você já tá fazendo outra, aí você do nada você desiste, você muda. E assim, as pessoas estão mudando radicalmente algumas coisas, que às vezes tem que ser sutil também a mudança, para também não chocar as pessoas. Eu faço isso também como publicitária, na minha identidade visual, nas minhas postagens. Eu também enjoo da minha comunicação e eu vou mudando ela, mas de forma sim. sutil, para que fique ali um contexto, né? Uma Que é como a gente também muda as harmonia. coisas. Eu acho isso legal. É. Nossa, muito bom. E agora, para a gente encerrar, Já? antes de encerrar, Tão bom esse papo! eu também, por mim, eu fico, mas não, quero respeitar a sua hora também. Você vai ficar com a sua filha, com o maridão, aí eu também, a família está aqui. Hoje é feriado, né? Ele falou, mas você vai fazer live hoje? Eu falei, vou, compromisso. Tem um porquê, né, de fazer esses movimentos. Então, deixa um código, né? Pegando o gancho aqui da live, um código para essas mulheres que pensam em se organizar melhor, em se destacar ao mesmo tempo. É um código, assim, uma virada de chave aí para elas. Deixa algum Olha, assim, aí se pra eu fosse gente, dar uma por favor. dica, é uma dica de ouro, assim, que é para você se organizar, você precisa se conhecer. Então, eu acho que o código aqui é autoconhecimento. E o autoconhecimento não serve só para minha área, serve para todas as áreas de todas as especialistas que já passaram para cá. O pessoal pode falar, é muita conversinha, autoconhecimento e tal. Mas é tão importante você saber quem você é para você saber para onde você vai, né? Eu falo muito sobre metas, sobre objetivos, para você criar, né? Eu tenho uma masterclass sobre isso, onde eu ensino as pessoas a organizarem as metas do ano para concluírem, porque as pessoas escrevem as metas e nunca concluem, nunca Milhões ali, realizam. pronto. Então, o autoconhecimento te permite realmente ver quantas vezes você escreveu uma meta no começo do ano, chegou no final do ano e aquilo ali já não faz mais sentido, porque a gente muda, a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Eu estou numa fase muito legal de uma reformulação do meu posicionamento. Então, eu acho que casou muito legal com a nossa live, porque exatamente, É, estou completando 15 anos de profissão. E temos eu que estou colocar indo, saindo, né, do mercado de atendimento ao cliente em casa para atendimento em empresas, para palestras, para um outro segmento. E essa fase é bem complicada, você fazer essa transição de maneira sutil, de maneira tal. E eu vou tentando fazer. Eu não abandono tudo, mas vou fazendo isso de forma sutil, para que realmente a coisa aconteça, seja fluida. E é isso que a organização tem que ser. A organização não pode ser chata, não pode ser nada. Então ela tem que ser fluida. Então, se você se autoconhecer, fica muito mais fácil fazer essa transição de forma bem sutil. Esse é meu código secreto. Eu também gosto dessa maneira do autoconhecimento. É meio chato falar disso, mas, Eu não mas faz acho parte. chato, porque as pessoas têm medo de saber quem são. Isso é uma coisa que é muito forte. Quando a gente fala de autoconhecimento, mas eu não... Porque a gente começa a ver as nossas falhas, nossos defeitos, no que a gente é ruim. As pessoas não querem enxergar isso. Então, quando eu falo assim, não adianta você querer se organizar, você não sabe quais são seus pontos fracos. Porque aí você isso, começa a mentir para mim, tentar me enganar e não vai dar certo. é isso. Eu quero solucionar o seu problema. Eu quero não ser um problema. Então vamos lá. Fala comigo, seja sincero, vamos lá. É isso aí. Pronto, mais um código. Não é chato o autoconhecimento. Você tem medo, muitas vezes, de se conhecer, de ver a realidade e de colocar a mão na massa mesmo. Você precisa arregaçar as mangas e fazer muitas coisas, né, Com Carlinhos? certeza. Ó, fechamos com chave de ouro. E para fechar mais bonito ainda, você já quer fazer retratos, vou te dar de presente alguns Olha, retratos. legal. Já
movimentar, então vamos planejar Vamos, aí. vamos sim. Calinca tem aniversário, Calinca versão Fazer o ensaio de 15 anos, assim, tipo, legal, fazer esse posicionamento de marca legal. E a gente pode compartilhar os bastidores aí com a galera para o pessoal entender um pouquinho como funciona. Isso é legal. Isso é ótimo. Isso é bom porque é um processo mesmo. É organizar essa sessão, organizar o porquê de fazer, organizar e fazer acontecer mesmo. Nossa, vai ser muito legal. Estou falando assim, a gente já escolhe um local, já vamos conversar para a gente já marcar e fazer isso acontecer o quanto antes. Senão tem que Não marcar. procrastinar, não procrastinar. Então só fica, vamos fazer, não, vamos fazer mesmo, vamos fazer acontecer, tá? Vai ser um prazer estar com você de forma presencial. Foi um vai ser um prazer. E é isso que é interessante. Calinca, desculpa, fala de novo que meu despertador tocou bem na hora que você estava falando. Não, eu falei. Eu vou ter que tomar um remédio agora. Não, eu falei, a internet nos proporciona fazer essas ligações que a gente nem imaginava fazer, então é muito legal a gente poder aproveitar esse momento, né? E eu, assim, ó, a Kátia tá aqui, várias personagens organizadas entraram aqui, eu sempre falo, tudo que eu tô falando aqui é a importância da imagem e tal, e eu me posiciono exatamente sobre isso e uso muito a minha imagem, né? De forma organizada, de forma coesa, isso é muito importante. E isso é fotografia, é retrato, é a importância da sua imagem, né? É isso mesmo. E através da nossa imagem, a gente consegue mostrar a transformação que nós trazemos para as pessoas e também a nossa evolução, a nossa própria transformação sendo comunicada e se incentiva e mostra mais credibilidade. credibilidade. Eu acho que eu tenho participado até de muitos eventos de autoridade, eu tenho ido a muito podcast, né? Então, uma das formas de você mostrar a sua expertise, a sua especialização, a sua especialidade, né? É falar sobre o assunto com propriedade, com clareza, né? Então não adianta ser só um sorrisinho bonito, né, numa foto, se na hora de abrir a boca você não consegue transparecer todo o conhecimento que você tem. Então eu acho assim, eu me sentia muito fora desse conhecimento de posicionamento, porque eu era uma menina, eu comecei aos 25 anos como personal organizer, onde já haviam mulheres mais maduras, essas mulheres elegantes e tal. Mas você conseguiu o seu posicionamento. Então, eu consegui o respeito dessas mulheres de autoridade elegantes do meu jeito, da minha forma. Então, eu acho isso também muito interessante, sem perder minha essência. Nossa, perfeito, gente. Vocês gostaram dessa live? Eu adorei. Eu amei também. Dá uma vontade de ficar a noite inteira conversando por aqui. Eu tenho muitas ideias também. Você foi especialista nisso, eu poderia tirar minhas dúvidas, um monte de coisa. Mas a gente marca uma aulinha, faz umas coisas assim, a gente mostra um pouquinho do meu trabalho, do seu trabalho, a gente faz aí um bem bolado. Sim, vamos. Então, só para finalizar oficialmente agora, agradeço você, agradeço todo mundo que apareceu. Quem for assistindo gravado, deixa o insight. Se vocês estiveram aqui, eu vou salvar, deixa o insight que vocês gostaram. E também eu criei um link tá no link da minha bio, um grupo no WhatsApp para comunicar sobre as lives que eu estou fazendo, que no total vão ser 7. Então tem amanhã com a Gi, que trabalha com marketing digital, e aí semana que vem tem outros profissionais também maravilhosos. E é para contribuir com vocês, tá? Para a gente cada vez mais se posicionar como especialista. Conhecimento nunca é demais e a gente ouvir o outro é muito importante, né? Isso mesmo. E é isso. Agora, quem tiver interesse em ser notificado, entra no grupo, porque fica mais fácil. Às vezes está no dia a dia, perde aqui, então lá no grupo vem a mensagem certinho, né? Não tem erro. Com certeza. Adorei. Obrigada pelo convite, Paloma. Um beijo para você e para todo mundo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.